Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos dar início essa noite, mais um culto de adoração ao Senhor. E nós temos essa formalidade toda noite, né? Todo domingo, de falar assim. Mas nós temos liberdade aqui de louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então, você que entra essa noite, curva o seu coração a adorar o Senhor. E não se disperse, irmão. Deus tem muita coisa para você aqui essa noite. Ele quer falar com você. Ele quer mudar algumas coisas na sua vida. E mudar para melhor. O rei Davi, certa vez, ele teve um problema na família dele. O próprio filho dele quis tomar o trono dele, Absalão. Isso está registrado em Salmos, capítulo 3. E ele conta que ele ficou fugido no meio do mato. E o filho dele queria tomar o trono dele. Mas olha o que ele diz no Salmos 3. No Salmos 3, versículo 5. Diz assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Vou repetir. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. E aí no versículo 8 ele acaba dizendo assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas isso aqui nos inspira, irmãos. Porque nós fomos rodeados desse perigo, desse vírus que nos aprisionou aí durante esses últimos anos. Da mesma forma, o rei Davi foi sitiado pelo próprio filho, pelo exército que se rebelou contra ele. Mas ele disse: eu deito e durmo, porque quem cuida de mim é o Senhor. Que você essa noite tenha essa confiança. Quem cuida aqui de Suzano é o Senhor. Amém? Não é um, não é outro. Não, quem cuida é Deus. E se Deus cuida, o que nós temos que temer? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por hoje, Pai. Agradecemos por esse culto. Agradecemos, meu Deus, pela vida. Por estarmos aqui vivos, Senhor, com saúde. Nós estamos com saúde porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guardou, Pai. São muitos livramentos que foram feitos, mas o Senhor nos livrou, Pai. O Senhor nos poupou. O Senhor guardou a cada um que está aqui, Senhor. Bendito seja o teu nome pela vida de cada um que está aqui essa noite, Senhor. Nós queremos ingressar louvores, entoar cânticos ao teu nome e queremos fazer menção ao teu nome, Senhor Jesus. Então recebe nosso louvor, a nossa adoração, tudo que for feito aqui para a glória do teu santo nome. E o pregador dessa noite, Pai, o teu filho, abençoa ele com toda sorte de bênção, Pai. Que ele se sinta tão amado e tão cheio de ti, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer que ele fale, Senhor, em nome de Jesus. Usa para a glória do teu nome. Ó, meu Deus, traga o teu povo, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Aqueles que não sentem mais vontade de vir te buscar, Senhor. É só o Senhor para despertar essas pessoas, Pai. Então, coloca nas tuas mãos e peço que o Senhor, a essas pessoas que estão nos assistindo, através do vídeo, Senhor, que o Senhor possa abençoar o lar deles, que o Senhor possa dar livramento, e que o Senhor possa falar aos corações deles, Pai. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Hoje e para sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu convido os irmãos para que fiquem em pé, para que possamos louvar ao Senhor.
Nosso Deus é santo, Ele é poderoso e em todo tempo Ele está presente para nos guiar em cada pensamento, em cada decisão, em cada passo que nós vamos tomar. Nós não estamos sozinhos, o nosso Pai está conosco. Então cante a Ele com alegria. palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E muitas vezes nós adoramos em casa também, no nosso quarto, quando procuramos o Senhor no nosso íntimo. Às vezes uma palavra, às vezes um louvor, e a gente se derrama na presença dEle. E é isso que Ele espera de nós, a sinceridade do nosso coração. Que nós procuremos de todo o nosso coração em todo o tempo, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, em todos os dias. Porque é isso que Ele quer, porque Ele nos ama, nós somos os seus filhos. E Ele tem prazer de estar conosco, nos levantando quando precisamos, nos dando ânimo, nos protegendo e nos levando a seguir em frente. Vamos adorá-lo, me derramar. Podem se sentar, por favor, passaremos aos avisos. Nas segundas-feiras, nós estamos convidando a todos que participem do Instituto Educacional Bíblico da nossa IBB, a partir das 20 horas,
Tem pelo Google, pelo Zoom, né? Pelo YouTube e pelo Facebook. Então, esteja conosco na segunda-feira, aprendendo a palavra do Senhor. Com certeza ela vai ser edificante na sua vida. Terças-feiras, nós temos o grupo Maranata de Oração. Esse é o grupo que sustenta a nossa igreja, que sustenta cada um de nós, porque é através da oração é que nós temos a vitória, é através da oração que nós recebemos a cura, é através da oração que nós temos o poder do Senhor na nossa vida. Então, às 20 horas, terça-feira, grupo Maranata de Oração, é pelo Zoom. Então, se você ainda não participou, pode nos procurar para que passemos o link para que vocês estejam conosco. Quarta-feira, nós temos aqui na nossa IBB em Suzano às 20 horas e também Mogi o culto de adoração ao nosso Deus, às 20 horas também. Então não fique de fora. Essa é mais uma oportunidade para adorar o nosso Senhor e aprender mais da palavra dele. Nas quintas, nós temos também a oportunidade de aperfeiçoar um pouquinho do que a gente já sabe da palavra do Senhor, então nós vamos aprender mais, com mais profundidade, que é o curso da Faculdade Teológica Becar. Se você ainda não conhece, dê uma olhadinha na nossa página na internet, Faculdade Teológica Becar. Eu tenho certeza que terá ali muita coisa boa para que você possa aprender mais da palavra de Deus. E aos domingos, nós temos os cultos em Suzano e Mogi. Detalhe, em Mogi tem de manhã e no Beija-Flor também, tá? Às 10 horas. E em Suzano, às 18 horas, Mogi também às 18 horas. Então, convide alguém, traga para que venha fazer parte aí da nossa família, para que esteja conosco em comunhão e adoração ao nosso Deus. E eu tenho um convite também àqueles que ainda não podem vir, que possam acompanhar pelo Facebook. Eu tenho certeza que os nossos cultos ficam disponíveis ali para que você veja em todos os horários que você quiser, em todos os dias. Às vezes não conseguiu ver no domingo, mas que durante a semana você possa ver. Convite especial é para aqueles que sentem vontade de estar aqui louvando ao Senhor, seja com instrumentos, seja com a sua voz. Nós faremos uma audição com o nosso irmão Natan, que estava aqui na bateria, tá? Ele vai estar ouvindo a sua voz, para que você possa se encaixar, conosco aqui para louvar a Deus. Eu tenho certeza também que será bênção. Não temos ainda uma data definida, porque estamos aguardando aqueles que têm vontade de cantar, para que deem o seu nome. E aí nós formaremos um grupo, passaremos a data para vocês, para que todos possam ter essa grande oportunidade de louvar ao Senhor. Com certeza também será, abençoador esse gesto de louvar ao Senhor. Para mim é muito gratificante, Então eu agradeço ao Senhor a oportunidade e passaremos aos dízimos e ofertas. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vocês têm acompanhado as Olimpíadas? Vocês viram que bacana, quantas pessoas agradecendo e dedicando a Deus as suas vitórias? A vitória, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Se trouxermos um paralelo aqui com a Bíblia, aqui em Colossenses 3, no versículo 23, diz assim: e tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Nós servimos a Cristo. Se nós tivéssemos aqui algumas coisas para agradecer, que temos muitas e são tantas, mas se tivéssemos que fazer assim uma prestação de contas à sociedade, agradeceríamos principalmente a vida dos nossos filhos. Estou falando de mim. Quando eu vejo meu filho ali no fundo, acumulando repertório, trabalhando no som, ou aqui em cima tocando. Quando eu agradeço pelos filhos do Joelmo, quando eu vejo os meninos aqui tocando, eu vejo como essa igreja, através do Senhor, ou o Senhor, através dessa igreja, transforma a vida das pessoas, inclusive a minha. Uma outra coisa, vivemos agora numa nova igreja. Essa igreja é novinha.
Estamos começando, recomeçando, mas não estamos começando do zero. Estamos começando com o Espírito de Deus nessa casa de oração. Se voltarmos um pouco aqui para o versículo 14, diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também vós fostes chamados em um só corpo. Dominem vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em vós e em mim também. Isso é Paulo falando. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se vamos adorar a Deus, que façamos em nome de Deus. Se vamos dizimar, ofertar, que façamos em nome de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Se vamos trabalhar na obra, que trabalhemos pela obra de Deus. Lá nas Olimpíadas, mesmo recebendo os louros, eles dedicaram a vitória ao nosso Deus Pai. Amém por isso, porque vivemos num mundo onde a guerra espiritual às vezes nos enfraquece e parece até que vamos perder, mas não vamos, porque Deus está conosco. Amém? Essa obra de Deus aqui, a igreja de Suzano, precisa continuar, e a obra de Deus precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas e do nosso trabalho. Se você veio preparado, à esquerda do Paulinho está o gasofilácio. Nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que alcance os nossos corações. Todos nós temos dificuldade, então apresente a Deus agora, aí mesmo no seu lugar, as suas dificuldades. Converse com Deus, abre o seu coração. Ele é fiel, poderoso e justo, para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Vamos orar juntos e você pode trazer a sua oferta, amém? Pai, ainda na tua presença, Senhor, nesta casa de oração, Senhor, eu quero me derramar diante do teu altar e pedir perdão pelos meus pecados, que são tantos, são muitos, Senhor. E quero, Senhor, apresentar esta igreja, Pai, esta casa de oração, que essa casa de oração possa florescer e fazer ainda mais diferença nesta cidade, Senhor. Que os nossos filhos possam ter um lugar para chegar e aprender cada vez mais de Ti. Senhor, se neste momento alguém passa por alguma necessidade, Pai, que o Senhor possa se manifestar e que a sua vontade seja feita na vida desta pessoa, e que esta pessoa, Senhor, possa glorificar o seu nome, para que a palavra de Deus seja pregada através das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta. Se você está nos acompanhando pela internet, vai aparecer na telinha aí o Pix da igreja. Você está convidado a fazer parte deste momento de oração. Amém? Amém. Vamos colocar em pé novamente, continuar louvando o nosso Deus. Eu me lembro que, fazendo as tarefas em casa quando adolescente, muitas vezes eu queria fazer alguma outra coisa e meu pai me falava: lembre-se que você está fazendo para Deus, não porque sua mãe pediu ou eu pedi. E em tudo que você fizer, você se lembre que não foi porque alguém pediu, mas porque você está fazendo para Deus. Então faça com alegria. E eu guardei isso. E este louvor que nós cantaremos fala de louvor. Em todo tempo nós temos que louvar o Senhor? Sim, porque nós temos que ser gratos a Ele
porque as suas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã. Se não fosse por isso, não estaríamos aqui. Então, mesmo que você não esteja com o coração alegre, louve ao Senhor. Está passando por um momento difícil? Louve ao Senhor. Está saindo desse momento difícil e contemplando a sua vitória? Louve ao Senhor. Louvor invade o céu. Louvor chega ao coração do Senhor, e eu tenho certeza que Ele se alegra com cada momento de louvor que você tenha. Não só aqui na igreja, mas na sua casa, no carro, no caminho para o trabalho. Mesmo que você esteja ali louvando baixinho, o Senhor conhece o seu coração. Então você possa louvar a Ele todo o tempo, de todo o coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar em sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai nascendo, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem Ele confia, caminho contigo, de noite ou de dia. Ele é nosso lance, uma bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando.
Senhor. Esse é o nosso Deus, a quem servimos de todo o coração. Ele não desiste nunca de nós. Então, nós temos motivo de sobra para nos alegrar. Assim como o presbítero João falou no início, que o nosso Deus é aquele que nos guarda, Ele nos protege, é o nosso refúgio. Então, nós temos que ter confiança nele, de todo o nosso coração. Não temos que ter dúvida em nenhum momento que é Ele quem cuida de você e da sua família. É Ele que não deixa faltar nada. É Ele que dá o sustento, é Ele que provê tudo aquilo que você necessita e ainda mais. As bênçãos que até nem pensamos que irão chegar, já estão a caminho, porque Ele é o nosso Pai. Então que você descanse nele, confie no Senhor, porque os braços do nosso Deus está sempre estendido para cada um de nós. Então você confie, descanse no nosso Pai, em nome de Jesus. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado
teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glórias ao Senhor. Aleluia. O caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Na jornada nós buscamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por desertos o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leite e nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Quantas vezes perguntamos: será longe Canaã? Será longe Canaã? Será longe Canaã? Quantas vezes no deserto precisamos de sua mão para vencer e chegar em Canaã. Foi tão longo o caminho, só o seu amor divino nos levou ao nosso lar. Quantas lutas e tormentas para chegar são e salvo em Canaã. Ó Jesus, bondoso e amigo, só tu és guia fiel no caminho a Canaã, no caminho a Canaã. Alto preço tu pagaste para entrarmos lá no céu. Finalmente avistamos Canaã. Foi tão longo
o caminho, mas finalmente avistamos Canaã. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Felizes por estarmos aqui com mais uma semana de vida, de saúde que o Senhor nos concedeu. Quantos nessa semana deixaram essa vida no nosso grupo de oração? Hoje mesmo tivemos uma notícia, de um senhor que nós estávamos orando por ele, mas o Senhor achou por bem levá-lo. Nós pedimos a Ele que console a família, que dê as doces consolações do Espírito Santo, porque é muito difícil perder uma pessoa querida. Mas nós glorificamos a Deus, porque na palavra diz que a sua vontade é boa e é agradável. Muitas vezes não coincide com a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é boa e agradável. Nós cremos nisso. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço aqueles que estão aqui hoje, que deixaram o aconchego de casa e vieram para cá, para glorificar a Deus de alguma forma, para trazer diante dele as nossas orações, as nossas petições e aprendermos um pouquinho da sua palavra. Hoje nós temos programado um livro muito pouco lido, o menor livro da Bíblia, o livro de Obadias. A gente até estranha falar, mas Obadias, será que a minha Bíblia tem Obadias? E a gente custa achar, porque se você passar rápido, você pula esse livro. Ele tem um capítulo com 21 versículos só. Ele é muito pouco lido, ele é muito pouco explorado na igreja, É um livro que ele é interessante. Quando você lê, se você só lê, você fala, mas ele só descreve uma batalha, uma derrota de um povo, mas na realidade nós vemos quantas coisas nós podemos tirar do livro de Obadias. Que livro interessante. Deus, com tão poucas palavras, com tão pouco tempo, Ele nos conta e nos exorta e nos ensina coisas que nós devemos aprender para a nossa vida. Pouco se sabe do livro de Obadias, do profeta Obadias. Existe uma discórdia entre os historiadores, entre os teólogos. Pouco se sabe sobre Obadias e muito menos ainda sobre o seu ministério. Ele apareceu, deu o recado e desapareceu. Ele é bem pouco conhecido. Esse livro de Obadias nós poderíamos chamar a saga de uma família, porque na realidade ela conta o desdobramento de alguma coisa errada que aconteceu dentro de uma família. E até eu costumo sempre, quando eu estou conversando assim com os irmãos ou com amigos, eu falo, olha, a maldição tem que parar em nós. Nós não temos o direito de levar para frente alguma maldição. Por exemplo, eu tive uma criação muito difícil. A nossa criação foi terrível. Eu tive um pai difícil, uma pessoa complicada, complexa. E ele criou dentro, em mim, na minha irmã, muitos problemas existenciais, problemas de personalidade, sabe? Se nós dessemos trato à bola, a gente seria uma pessoa assim, bem desagradável, para falar a verdade. Porque nós tivemos todo tipo de exemplo mal daquilo que você não pode fazer em casa. Nós somos criados dessa forma. Mas eu, quando me entendi por pessoa, quando eu vi o mundo, eu falei, não, mas não é essa visão que eu quero ter do mundo e nem das pessoas. Se meu pai mentia muito, eu não vou mentir. Se meu pai bebia muito, eu não vou beber. Se meu pai se indispunha com muita facilidade contra as pessoas, eu vou ter um pouco mais de paciência com as pessoas. E eu fiz parar em mim
a maldição que estava colocada sobre a nossa criação, sabe? E procurei passar para o Vagninho tudo aquilo que era contrário ao que eu fui ensinado. Meu pai não valorizava o ensino nem o estudo. Eu procurei dar para o Vagninho o melhor que eu pude em questão de ensino, de estudo, e passar para ele o valor que o estudo tem, que a cultura tem. Porque nós não tínhamos herança. Minha mãe falava para mim: olha, filho, nós não temos herança, nós não temos nada. É você que tem que fazer a sua vida. E é através do estudo. A minha mãe, com toda a sua pequenez, vamos dizer assim, com toda a sua ignorância, ela valorizava o estudo. Ela falava: só tem um jeito de vencer na vida, é estudando. Então estude. Eu procurei trazer essa bênção para a minha vida e passar isso para o meu filho. Nós vamos ver aqui nesse livro, o livro de Obadias. O tema do livro, na realidade o tema é um julgamento de Deus e uma indignação de Deus pela maldade e pelo orgulho de um povo, o povo de Edom. Nesse livro fica bem patente o desprezo que Deus tem pelas pessoas de olhar altivo, de nariz empinado, pessoas que são muito donas de si, donas da verdade, sabe? Então ele mostra a indignação de Deus para com o orgulho e com a maldade. Deus despreza o orgulho e a maldade. Nós temos também nesse livro várias simbologias. Nós temos embutido nesse livro a prefiguração de Jesus. Nós encontramos a figura de Jesus nesse livro. Puxa, mas no Velho Testamento? Sim, no Velho Testamento. Porque Ele é Deus desde a fundação do mundo. Desde que o Velho Testamento foi escrito e foi vivido, Deus já existia. E nós encontramos uma prefiguração de Jesus, nós dos apóstolos e da igreja. Depois, com calma, os irmãos examinem o versículo 21 do livro de Obadias. O versículo 21. Edom, aqui, ele não simboliza só o povo de Edom, como nós vamos ver agora, como se formou esse povo e o que esse povo fez de tão mal para ser tão punido, né? Mas ele representa as nações que futuramente insurgirão contra Deus e o seu povo, usando o seu poderio econômico, o seu poderio bélico. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje. As nações que têm um poderio econômico, que consequentemente geram um poderio bélico, eles procuram ser imperialistas, eles procuram dominar sobre o mundo, quer pela força do dinheiro, quer pela força da sua arma. Nós temos visto agora um país que a gente fica um pouco assustado com ele, é a China. A China que cresce tanto, 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 e tem colocado e tem imposto ao mundo os seus parâmetros de vida, o seu modo de viver, a sua maneira de encarar a vida e o povo como tem que viver aquele comunismo que existe lá. Por outro lado, nós vemos os Estados Unidos, que é um país que se diz democrático, mas também um país imperialista que impõe as suas condições para que o povo do restante do mundo viva, né? Mas a Bíblia diz que Edom, então, simboliza não só aquele povo que nós vamos estudar agora, mas todo esse povo da atualidade que detém esse poderio bélico e econômico. A Bíblia diz que Deus se insurgirá contra esse povo. Nós vamos ver aqui durante o transcorrer da pregação. O pano de fundo, quando a gente lê o livro, o que nos chama a atenção é uma antiga luta, uma luta que vem de séculos atrás, entre dois irmãos gêmeos, né? Entre Esaú e Jacó. Os dois irmãos, apesar de gêmeos, começaram um combate, diz a palavra, intrauterino, dentro do seio da sua mãe. Lá dentro eles brigavam. Nós temos visto uma novela que está aí no ar, o Gênesis, e eles mostraram muito bem. Eles, quando enfocam Esaú e Jacó, a Rebeca, né, quando estava na barriga,
ela mostrava para o marido, falava: olha como eles brigam, como eles chutam um ao outro. E nós vamos ver que no nascimento, Jacó nasceu, primeiro nasceu Esaú, depois Jacó, segurando o calcanhar dele. É muito significativo isso. Ele nasceu um gêmeo segurando o calcanhar do outro, né? Então esse conflito, essa luta, vem desde o útero materno, né? Isaac e Rebeca demoraram 20 anos para ter filhos. Eles casaram e demoraram 20 anos para ter filhos. Quando os meninos nasceram, os gêmeos, Isaac já tinha 60 anos de idade. E aí o que nos chama a atenção, mas por que esse conflito? O que gerou essa animosidade entre os dois irmãos gêmeos? Que na realidade deviam ser sequência do outro. Geralmente os gêmeos são tão unidos, né? Às vezes tem estudos que diz que quando um às vezes sente uma dor, o outro também está sentindo em outro lugar. É muito comum a gente ver esse estudo de gêmeos. Mas as causas do conflito nasceram dentro do próprio lar. É o que eu falo para os meus irmãos, e aproveito essa noite para falar novamente a questão da família, a questão dos conflitos familiares. No estudo nós vimos a inabilidade. Olha, era um homem de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Isaac era inábil para conduzir a sua família. Ele tinha uma inabilidade, tanto ele quanto a esposa dele. Eles tinham preferências e tinham predileção. Enquanto os filhos eram criados, eles não criaram as crianças como irmãos, mas como rival. Um era rival do outro, eles incentivavam a rivalizar um com o outro, né? Isaac tinha por preferência Esaú, que era o primogênito, que nasceu primeiro, né? Mesmo entre gêmeos tem o mais velho, que nasceu segundos antes do outro, né? Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. E isso tornava uma disputa muito grande dentro da casa. As preferências, né? A predileção. E nós vemos que quando eles pediram a Deus que desse filhos, naquele tempo o filho era sinal de muita bênção. As mulheres estéreis eram assim desconsideradas. Eles achavam que não era de Deus aquilo. E era muito complicado para as mulheres quando não tinham filhos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres estéreis que imploravam, que oravam muito para que Deus mandasse filhos para ela, porque filho significava continuação da sua tribo, da sua família, como hoje é, né? Parece que o filho é a nossa continuação. Quando você morre, você deixa filho, neto, que vieram de você, que veio de outros, né? Mas no Velho Testamento, a questão do filho era uma coisa muito séria, levavam muito a sério, né? Então, e grandes bênçãos, às vezes, pode transformar em grandes maldições. A bênção que Deus deu de mandar, já numa idade avançada de 60 anos, gêmeos, em vez de grandes bênçãos, se transformou em grandes tragédias. Nós vamos ver na sequência como que essa animosidade entre irmãos criou esse capítulo de Obadias. Obadias escreveu a respeito disso. Isaac não tinha maturidade alguma. Isaac tinha pouca maturidade. Ele persistia na questão da progenitura. Naquele tempo tinha muita questão assim do filho que nasce primeiro. Até hoje me parece que no meio dos orientais, principalmente dos japoneses, existe essa tradição ainda do filho mais velho. O filho mais velho parece que tem uma série de encargos sobre os demais. Ele tem uma série de responsabilidade. Eu conversando às vezes com amigos, com irmãos japoneses, eles falam sobre essa ascensão que o mais velho tem sobre os demais, né? E Isaac tinha uma verdadeira, era assim me falta agora o termo, mas ele tinha uma verdadeira fixação sobre a questão da progenitura. Ele dizia que a bênção tinha que vir sobre o primogênito. E ele, com isso, ele tentou mudar o desejo, porque Deus,
Deus não age conforme a nossa racionalidade. Nós somos racionais, mas é uma racionalidade que Deus foge às vezes a essa lógica nossa. Fala, mas como pais tão lindos, tiveram filhos tão feios? Às vezes você vê, a mãe é uma miss, o pai é um artista de cinema, e o neném é uma feiura, uma coisa horrível. Você fala, meu Deus, mas é filho deles, como é que pode? Não existe lógica, não é porque o pai é lindo e a mãe é maravilhosa que o filho é assim, um esplendor. Não existe isso. Para nós, 2 e 2 são 4, para Deus não. Para Deus, 2 e 2 pode ser 5, pode ser 20. Ele muda a nossa lógica, a lógica de Deus é diferente. E Isaac tentou mudar os desígnios de Deus, porque Deus falou para ele, veja bem, o mais velho servirá ao mais novo. Deveria ser o contrário, porque o mais velho é o primogênito, é ele que receberia a bênção. Mas Deus inverteu essa ordem, falou para ele, o mais velho servirá ao mais novo. Mas Isaac não quis saber, ele não quis saber, se fez de surdo e de cego, e ele falou, eu quero a progenitura, a bênção da progenitura tem que ser sobre Isaac, que é o mais velho, embora Deus tenha dito isso para ele. Por sua vez, Rebeca, querendo dar uma mãozinha para Deus, ela também mentiu. Ela usou do expediente da mentira, que Deus abomina, coisa que Deus abomina, a pessoa de olhar altivo e a mentira. Deus odeia a mentira. Ela usou da mentira, ela fez um filho passar pelo outro, como é do conhecimento de todos, até na roupa, da maneira, e como diz lá na novela, até o cheiro, que diz que o filho mais velho, ele tinha um cheiro diferente, sabe? Ele tinha um cheiro diferente de Jacó. Isaac tinha um cheiro mais forte. Até o cheiro ela quis colocar no outro, para que o pai já cego impetrasse a bênção sobre o filho mais novo, que era o preferido de Rebeca. Então, Rebeca quis mudar também os desígnios de Deus, mentindo, passando o outro, como se Deus precisasse do nosso jeitinho para ele poder agir, né? Ela tenta dar uma mãozinha para Deus, e ambos não confiam em Deus. A verdade é essa, que ambos não confiam em Deus, né? Esse ódio entre os irmãos persistiu por muito tempo. Eles ficaram menino, adolescente, já adultos. Culminou com a fuga de um dos irmãos. Jacó foi embora porque Isaac ficou tão irado quando ele recebeu a progenitura, quando Jacó recebeu a progenitura, que Jacó teve que fugir porque Isaac jurou ele de morte. Eu mato ele. Ele tirou a minha vez, ele tirou, e ali a progenitura significava assim a herdade, herdava os bens, herdava uma série de coisas que o outro usurpou. Ele fugiu, ele ficou 20 anos longe um do irmão do outro. 20 anos é quase uma geração. A geração são 25 anos. Como que a gente mede geração? Eu estava lendo outro dia, geração são 25 anos. Cada 25 anos é uma geração. Ele ficou quase uma geração sem ver o irmão. Quando ele voltou, Isaac, eles se abraçaram, aparentemente se perdoaram, mas o ódio se perpetuou. Um não perdoou o outro, realmente de coração. Esse ódio se perpetuou. E nós vamos ver, com o passar dos séculos, do tempo, que Jacó formou o que hoje é Israel. Israel vem dos descendentes de Jacó, enquanto que Esaú formou o povo de Edom. É o que nós vamos ver hoje, Edom, né? Que Deus fala que Edom não é só aquele Edom passado. Edom são hoje as nações que estão trabalhando contra Deus, que estão proibindo as coisas de Deus, que estão impossibilitando. Nós temos a tal da janela, uma janela, não sei se é 10 por 70, eu não me lembro a medida dela, né? 10 por 40, essa janela. O que é essa janela? São os países que estão dentro dela, que o evangelho não consegue penetrar lá, que a salvação de Jesus não entra lá, porque os governantes não deixam entrar. Eles não deixam. Na China,
Para você entrar na China, se você portar uma Bíblia Sagrada, você tem que desfazer dela, senão você é repatriado, você volta. Não pode entrar. Nós estamos vendo que a perseguição devagar está chegando, como diz na palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. É devagar. Hoje nós lemos que tem um pastor em Minas, tem uma igreja muito grande em Minas, o pastor Linhares. Ele recebeu uma intimação, ele vai ter que se apresentar na justiça. Por quê? Ele fez alguma coisa errada, ele roubou, Não, porque ele diz que existe menino e menina. Não existe nada além de menino e menina. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Ele falou isso. Ele vai ter que se apresentar. Eu não sei o que vai acontecer, mas meu Deus do céu, eles querem deixar natural coisas que não são naturais, que fogem da Bíblia Sagrada, que fogem daquilo que nós conhecemos. Procria só homem e mulher. 2 homens não procriam e 2 mulheres também não. É só homem e mulher, é só macho e fêmea. O que faz fora disso não é de Deus. Não tem uma lógica para nós evangélicos que cremos na palavra de Deus. Então nós estamos vendo que sutilmente as coisas estão entrando no nosso país, estão entrando dentro da igreja. Mas enfim, esse ódio entre Esaú e Jacó persistiu, né? E Jacó formou Israel e Esaú formou Edom. O ódio foi eterno e a inimizade foi perpétua entre eles. Está lá em Ezequiel 35:5. Eu não vou ler agora porque fica muito comprida a pregação, mas lá eles mostram que esse ódio ficou eterno e essa inimizade ficou perpétua entre os 2 irmãos. Agora o ódio já não é entre 2 irmãos, porque eles morreram, acabou, mas sobre os seus descendentes, Israel e Edom, né? E a Bíblia e o livro de Obadias faz questão de pôr em destaque a questão de Edom, o povo Edom, o reino de Edom. Ele diz que era um povo de um orgulho tal, de uma presunção tal. Eles foram habitar um lugar fortificado. Era um lugar que ninguém penetrava. Eles moraram numa cidade fortificada, uma rocha. Eles moravam dentro de uma rocha, de um maciço alta. Ele media às vezes mais de 1000 metros de altura. Eles ficavam num lugar privilegiado. E nós sabemos que na antiguidade, o povo, quanto mais isolado, quanto mais morasse num lugar difícil acesso, era bom por causa das invasões dos povos que estavam ao redor. Então eles procuravam se isolar, faziam fortificações. Isso na Idade Média a gente tem aí, né? Mas naquele tempo eles dizem que Edom morou numa cidade fortificada, com mais de 1000 metros de altura, e por onde as caravanas tinham que passar, era um lugar estratégico, e quando elas passavam, elas pagavam tributo. Então Edom prosperou muito. Edom foi um povo muito rico, um povo muito cheio de posse, e eles continuavam cada vez mais orgulhosos, cada vez com mais ódio do povo de Israel. As caravanas tinham passagem obrigatória, o que trazia riqueza para Edom. Mas a Bíblia, Deus fala assim, lá em Abacuque 4, diz assim: ainda Edom, prestem bem atenção, ainda Edom, que coloques o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Para Deus não existe altura, para Deus não existe fortificação. Sabe? Não existe, mas Edom era muito cheio de si. Nós temos dinheiro, nós temos segurança, nós estamos com tudo. E hoje não é diferente, não. Nós temos conhecidos, amigos que acham que o pouco de dinheiro que ele tem, ele dá assim uma superioridade sobre os demais, um olhar altivo sobre os demais, fala com os demais como se fossem empregados dele. A gente vê às vezes em loja, né? Pessoas maltratando às vezes o balconista, porque ele tem o dinheiro e o outro está ali para servir, dando ordem, falando de uma forma imperativa: vá buscar, faça, não gostei, o que é? Chamando a atenção. Então nós vemos que parece que é próprio do ser humano, quando tem alguma coisa,
ficar altivo, ficar achando que ele é o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que ainda Edom, que colocas o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Mas a história caminhou. E Israel, por sua vez, que era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, também entrou em pecado. Nós estamos vendo vários episódios onde Israel é um povo de dura serviço. Um povo que em qualquer situação eles já partem para outros deuses. Eles já apostasiam, deixam a fé e vão seguir outros deuses. Ele casa com uma mulher de um outro povo, ela traz deuses estranhos, ele adota e adora e passa a fazer parte. Israel é muito cheio disso, e por isso mesmo Deus sempre colocou a mão sobre Israel. Deus sempre pesou sobre Israel, né? Israel caiu em poder da Babilônia por pecar. Deus permitiu que Babilônia pegasse Israel como escravos. E aí onde entra, arrasa até os fundamentos. O povo de Edom gritava. O povo de Edom, não satisfeito, se uniu aos babilônios e gritava mesmo na rua: tem que arrasar mesmo com Israel, tem que arrasar até os fundamentos. E eles foram lá e davam pulos de alegria. E a palavra diz que eles saquearam até a casa do Senhor, até o templo em Israel. Eles saquearam, levaram tudo, né? Pilharam os bens, humilharam. E quando via alguma família fugindo daquela loucura que foi a queda, né, de Israel, eles pegavam e entregavam nas mãos dos babilônios, ou então eles matavam e levavam. O ódio era tamanho que eles pulavam de alegria e gritavam: arrasa mesmo, arrasa até os fundamentos. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. Deus, vendo tanto horror, uma atitude tão irracional de ódio entre irmãos, altivez e maldade, tudo junto de Edom, a ira de Deus se acendeu, sabe? E lá diz que Edom também, Edom se uniu aos assírios, né? Ele se uniu porque era um povo forte na época, mas a Bíblia diz que os assírios tomaram Edom, traíram e tomaram, eles foram ser vassalos da Assíria. Deus também puniu Edom. Então vejam vocês que com Deus não há acepção de pessoas. Deus fala: puxa, mas acontece só comigo. Eu sou uma pessoa tão dedicada, eu vivo na igreja, eu canto no louvor, eu prego, eu faço tudo, eu limpo a casa de Deus, eu dou dízimo e oferta. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Olha, meus queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós estamos sob o mesmo jugo. Deus dá oportunidade a todos e castiga quando tem que ser castigado mesmo. Eu creio nisso, a palavra diz. E Deus faz justiça, mas tem uma diferença: Deus faz justiça com amor. Deus não é como os homens. O castigo não dura eternamente. Deus é bondoso, Deus é pródigo em perdoar, sabe? Então Edom caiu em mão dos assírios. E no livro nós vemos qual é o propósito do livro de Obadias. O propósito do livro é a bênção, meus queridos. Ela está. A bênção está onde Deus coloca, sabe? Não queira o lugar do teu irmão. Não queira segurar o calcanhar do teu irmão para passar ele para trás para você ir para frente. Não é por aí que a bênção vem, sabe? A bênção está onde Deus coloca essa bênção. Não precisa você segurar no calcanhar do irmão. Não precisa você levantar histórias contra o teu irmão para que ele se rebaixe e você sobressaia. A sua luz não tem que ficar apagando a luz dos outros, falando dos outros. Nós estamos cheios disso aí. A sociedade está cheia disso. Nos trabalhos, nos empregos, nos escritórios, nós estamos vendo sempre um querendo sobrepor o outro, fingindo amigo, ou com uma inimizade declarada, mas
sempre querendo o lugar que não é dele. Queridos, ponha na sua cabeça, a bênção está no lugar onde o Senhor coloca. Não queira o lugar do teu irmão. Não precisa segurar o calcanhar do teu irmão para você ser bem sucedido. Eu vou só narrar uma história que eu ainda li essa semana, interessante, com essa questão da Olimpíada. Veio à tona de novo essa história que aconteceu em 2012, numa prova de cross country em Burlada, em Navarra. Eu não sei nem onde fica esse lugar, mas a história se passou lá. Estava em segundo lugar um corredor cujo nome era Ivan Fernandes Anaya. Ele estava correndo, disputando uma corrida. Em primeiro lugar estava o queniano Abel Mutai. Abel Mutai estava prestes a chegar na linha onde dá a vitória, mas não se sabe por que motivo ele se confundiu. Ele parou e ficou confuso. Não se sabe o que aconteceu com ele. Ele se confundiu e ficou confuso. E o segundo lugar chegando cada vez mais perto dele, né? A corrida, ele parou num lugar errado, achando que já tinha alcançado a linha. E dizem, a história conta que o de trás, esse Ivan Fernandes, gritava para ele: continua, continua, mas ele não entendia a língua do outro, porque ele era queniano. E ele ficou parado, completamente perdido. E aí diz que Ivan, ao invés de ele tinha tudo para ultrapassar, porque ele ficou perdido, parado, e ele chegando, grudando com ele ali. Era só questão de passar. Ali diz que Ivan, ao invés de ultrapassá-lo, alertou o líder do seu equívoco, gritava, mas ele não entendia. O que ele fez, Abel? Não entendeu. E Ivan segurou ele, amparou ele e foi levando ele para a linha de chegada. E ele chegou primeiro, carregado pelo outro. A imprensa caiu matando, falou: mas isso não existe. Como que você faz uma coisa dessa? Você tinha tudo para ganhar. Ele estava perdido, ele parou. Ele falou: não, mas a vitória era dele. Ele fez a corrida o tempo todo com brilhantismo em primeiro lugar. Naquele ponto ele se perdeu. Aí ele ainda diz assim, que ele falou assim: o que a minha mãe não ia falar de mim, dessa minha vitória? Isso não é vitória. Meus queridos, que coisa maravilhosa saber que existe ainda nesse mundo pessoas que se alegram com a vitória do outro, que impulsiona o outro para a vitória. É o papel que nós temos que ter de crentes. O nosso papel aqui é impulsionar o nosso irmão para a vitória. Por mais que não gostemos dele, nós temos diferenças mesmo, temos nossas simpatias, antipatias, mas na hora H, o Senhor espera a nossa conduta seja essa, é de amparar e levar o nosso irmão para a vitória, embora às vezes até em detrimento da nossa vitória. É isso que o livro fala. A bênção está no lugar onde Deus coloca. Não precisa segurar no calcanhar do teu irmão, né? A mentira gera morte. Como eles mentiram, como Rebeca mentiu. Quantas mortes aconteceu nas batalhas que Edom teve com Israel e quando Edom apoiou os inimigos de Israel, matando, devastando, tudo fruto de uma mentira. Tudo fruto de uma mentira, né? Jerusalém foi saqueada, totalmente saqueada. Edom do lado da Babilônia. Mas nós vamos ver que também do lado de Israel, eles não eram santos, não eram santinhos, bonzinhos, maravilhosos, não. A Bíblia diz que Davi, que era de Israel, lutou contra os edomitas por posse de terra. Quando tiveram problema, também lutaram contra o outro povo, né? Herodes era descendente de Esaú, era edomita também, lutou contra os judeus. Então nós vamos ver que ali ambos estavam errados, ambos errados. E a Bíblia fala, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Salmo, no livro Salmo 137, o Salmo 137, no versículo 7, diz assim:
Salmo 137, versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que dura serviço também de Israel. Esse salmo é chamado de salmo imprecatório. É um salmo que ora contra o inimigo. É um salmo que contradiz todo o ensinamento e o fundamento de Deus, que é amor. Israel orava dessa forma no cativeiro: arrasa com eles agora, que estão lá escravos dos assírios, acaba com eles, esmaga os filhos deles. Lembra o que eles fizeram com Israel, com Jerusalém. Então, meus queridos, Esaú, nós vemos aqui também, Herodes foi descendente de Esaú, edomita, ele dominou os judeus com um braço forte, né? E aqui na palavra diz que com Deus a vitória é certa. Deus tem o seu amor, porque na palavra diz que Deus é amor. O castigo não durou para sempre. Israel foi restaurada. Israel voltou a se ajuntar, porque era o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Deus não deixou um cativeiro eterno, Deus os trouxe de volta, né? Israel se compara à igreja de hoje, que nós somos o Israel de hoje, meus queridos. Pode contrariar todas as teologias, todas as teorias. Vocês são Israel de hoje? Sim, nós somos Israel de hoje. A igreja de Cristo é a Israel de hoje. Hoje ela é uma igreja militante, ela está aqui andando, tropeçando, errando, pedindo perdão, implorando. É como dizia no hino que eu cantei: ainda está longe Canaã. Quantas vezes tem faltado o nosso leito, o nosso pão? Quantas vezes tem faltado consolo para o nosso coração, de um mal tão grande que nos sucedeu? Mas sobretudo tenha certeza que Deus te ama, apesar das coisas acontecerem, apesar da vida seguir o ritmo dela. Fala: puxa, mas que Deus é esse que diz que me ama e me pune dessa forma? Será que ele não vê que eu estou triste, que a minha alma está arrasada? Foi como Israel falava no cativeiro: sobretudo o tempo não foi total, Deus teve misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. E nós tivemos a figura santa de Jesus, que clama junto ao trono do Pai por nós, porque ele desceu, se fez homem, sentiu tudo aquilo que nós sentimos, e sentiu inclusive a aspereza do coração humano. E quando nós somos acometidos de alguma coisa, ele clama diante do trono do Pai. Tenha certeza disso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Só existe um caminho, que é Jesus. Com Jesus a vitória é certa. Israel foi restaurada. A igreja hoje militante será amanhã a igreja triunfante. Tenha certeza disso. Essa igreja que hoje anda claudicando, caindo, tendo tanto problema na terra, os irmãos e tal, será a igreja triunfante, que é a igreja de Cristo, é o Israel de hoje. Deus é onipotente, Deus é o Senhor da história. Pode vir nações com todo o seu armamento, com bombas atômicas, ela pode no máximo aniquilar os corpos. Ela pode aniquilar os corpos, como fizeram no Japão, né? Na Segunda Guerra. Aniquilaram as duas cidades com 2 bombas atômicas. E hoje aquelas bombas que foram jogadas lá não chegam aos pés das bombas de hoje, são muitíssimas vezes mais poderosas. Lá diz que tem lugares em Nagasaki e Hiroshima que tem uma sombra de uma pessoa. Ali estava uma pessoa sentada.
O calor foi tanto a radioatividade que se transformou numa sombra. Está mantido lá para ver o horror que o homem pode produzir. E as bombas de hoje não se comparam com as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Elas são 1000 vezes mais potentes e poderosas. Mas não se deixe enganar. Deus é onipotente. Ainda que você coloque a sua habitação lá perto das estrelas, se eu quiser eu te derrubo. Esse é o Deus dono da história. O homem faz, o homem apronta, mas o homem é mortal. Deus é imortal, Deus é eterno. O amor dele é eterno. O amor é tão grande que ele mandou Jesus. Ah, mas eu não entendo esse amor. Você não tem que entender. Você não tem que entender. Aceita o amor de Jesus. Aceita que Deus é bom o tempo todo. Ele é o Senhor da história. Fica provado isso com o livro de Obadias. E eu quero finalizar deixando uma frase que eu encontrei quando eu preparava a pregação, dizendo assim: não há caso. Não há acaso. Eu li outro dia no Face assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Na minha vida foi assim. Eu nunca tive sorte, eu sempre tive Deus comigo. Eu sempre tive Deus comigo. Quando eu dependi de sorte, a sorte falhou. Mas eu sempre tive Deus comigo. É por isso que eu estou aqui hoje, na altura dos meus 74 anos. 74 anos. Mas com disposição, com vontade de falar do amor de Deus, e provando desse amor dia após dia, o meu sustento, o sustento da minha vida, da minha saúde, da minha casa. A palavra diz lá, o hino diz que muitas vezes faltou o nosso leite e o nosso pão, mas depois de Jesus não faltou o nosso leite, nem o nosso pão. O Senhor tem providenciado a nossa existência. Não há acaso, não há determinismo ou coincidência. Ah, mas já está determinado. Eu conheço pessoas que falam: não, mas você está predestinado. Está cheio de gente lendo mão, consultando mortes, consultando carta, e que as pessoas, eu vou lá tirar a minha sorte. Ele vai tirar. E já não tem, vai lá tirar a sorte. Então, não está determinado. Eu leio, aqui está escrito na sua mão: Deus é o Senhor da história. Ele muda a ordem das coisas. Tem uma música popular que nós estamos ouvindo hoje, ele diz assim: basta Deus mudar as coisas de lugar. Falei para Marilena, que coisa maravilhosa. Se a tua vida está indo meio em mar, meio revolto, clama a Deus. Basta Ele trocar as coisas de lugar. Ele sabe o peso que Ele coloca no teu ombro. Ele não vai colocar um peso que te esmague, que acabe com você. Não. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não existe acaso nem determinismo ou coincidência. Existe sim providência e sabedoria amorosa. Que coisa maravilhosa! Existe sim providência e sabedoria amorosa. Eu gostaria de deixar com vocês esse pensamento. Não tem determinismo. Ah, olha, na minha família nunca deu certo. A gente nunca conseguiu. Não existe isso, meu querido. Não existe coincidência. Olha, que coincidência. Veio o remédio certo, ele sarou. Estava errado o remédio, agora acertaram o remédio, ele sarou. Não existe isso. Existe providência cheia de amor. Confia nisso. Às vezes é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Como é difícil às vezes confiar. Mas coloca isso no teu coração. E tudo vai se esclarecer. Quando o meu filho ficou doente, eu não entendia. Eu perguntava para mim, para Deus, para os médicos, eu falava: mas aonde que nós erramos? Eu me lembro que uma vez Marilena levou o Wagner no pediatra e ele falou assim: olha, Marilena, eu vou dizer uma coisa para você. Ele está muito grandinho para vir no pediatra, pode parar. Porque não tem limite, mãe não tem limite, pai não tem limite. Eu falei: é muito grande, não dá mais, todos os nenenzinhos e o Wagner lá grandão e nós no pediatra com ele.
Ele falou, não tem o que receitar, é pé no chão, é ficar sem camisa, é tomar chuva, é ficar resfriado, sabe? É esse o remédio que eu tenho para ele. E quando ele adoeceu, eu me perguntava, eu falava, mas como? Nós fizemos aonde que nós erramos? Não tem isso, meus queridos. Depois de muito tempo, as coisas foram se clareando na minha mente, no meu coração. E eu glorifico a Deus por tudo que nós passamos. Foi muito difícil. Porque eu digo uma coisa para vocês. Tudo passa, mas mexe com o teu filho. Mexe com o teu filho. Filho é o coração fora do peito. É verdade, filho é o coração fora do peito. Então, quando atinge seu filho, aí você fala, eu quero estar no lugar dele, eu queria estar no lugar dele, passando, mas foi determinado para ele passar. O Senhor tem um plano com ele, o Senhor tem o destino dele nas mãos dele. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Fique tranquila, meu querido, fique tranquilo, está tudo certo, está tudo certo. O povo continua passando problema de toda a natureza. Quantos nós enfrentamos aí no nosso dia a dia? Mas a diferença é que nós confiamos na providência. Mesmo que estivéssemos no cativeiro, nós sabemos que o dia da nossa libertação vai chegar. Que um dia nós seremos triunfantes. Não sei quanto tempo, mas não perca a tua esperança. Não seja como Edom, que se vangloriou, que gritou, que saltou de alegria quando viu o seu irmão pobre, acabado, arrasado, tudo queimado, a casa de Deus saqueada. Foi o fim para eles. Os que restaram nós matamos, mas o Senhor tirou do cativeiro e hoje está em Israel, um dos países mais poderosos que nós temos, um país detentor de bomba atômica, de tecnologia, um país que deram para eles o deserto e deram o pântano, e eles fizeram o deserto florir, porque são muito espertos, não são humanos como nós, mas eles têm a misericórdia junto deles, eles têm o plano de Deus sobre eles, e não pensa assim, mas eu sou o pior de todos, não é não. Jesus morreu por você também. Mas será que Ele me ama? Ama sim, ama. Um dia você vai entender todas as coisas. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos abençoar e que não nos falte a esperança e a fé, por menor que ela seja, quase terminando, mas que nós tenhamos fé para poder agradar a Deus. Que com certeza a nossa sorte vai mudar. Com certeza Ele tem dias maravilhosos programados para nós. Confia nisso, espera nele, por pior que a coisa esteja. Se tiver tudo arrasado, tudo queimado, tudo morto, não tem mais vida, confia no Senhor. Ele desafia a lógica humana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos impetrar a bênção sacerdotal, a bênção final, a bênção que irá nos seguir durante essa semana, durante o nosso tempo, para que nós possamos viver e glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Fecha teu olho e recebe a bênção que o Senhor tem preparada para você. Eu dei essa bênção a semana que eu estive aqui, já faz umas 2 semanas, eu vou repeti-la porque ela é fabulosa. É uma bênção irlandesa do século IV. Nós estamos no século 21, ela é do século IV. Naquele tempo o povo já confiava no Senhor. Ela diz assim: receba isso, o Senhor esteja na tua frente para te mostrar o caminho certo. O Senhor esteja a teu lado para te abraçar e te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te guardar da falsidade dos maus. O Senhor esteja embaixo de ti para te acolher quando caíres e para tirar os teus pés das armadilhas. O Senhor esteja em ti para te consolar
quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para te defender quando os outros se lançarem sobre ti. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim, te abençoe o Deus bondoso, o Deus dono da história, o Deus todo-poderoso. Amém e amém.